Olá, estamos estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 1 das causas primárias, e o tópico que nós estamos vendo é o tópico sobre as características ou os atributos de Deus. Quais seriam os atributos que, ainda que não possamos fazer uma observação direta a respeito de Deus, ele não poderia ser Deus se ele não tivesse esses atributos? Ou quais seriam as melhores referências em termos de atributo que poderíamos conceber para Deus, de maneira que pudéssemos analisar e compreender a vida que nós temos, a nossa experiência na Terra, o universo, em que condições Deus deveria apresentar para podermos aceitar que ele seria Deus, se fosse o caso, né? Então, um dos atributos que Allan Kardec conversa com os espíritos e depois no livro A Gênese ele aprofunda é o atributo de que Deus é eterno. Essa é um dos atributos necessários de Deus, é uma condição necessária se concebemos que a causa do universo é Deus. Ele teria que ser eterno por duas razões. No caso, a palavra, só para esclarecer, que a palavra eterno é diferente do significado de imortal, porque imortal tem começo, mas não teria fim, vamos dizer assim. E o eterno, ele não tem começo e nem tem fim. Então, para Deus ter começo, vamos dizer, ter tido uma origem, nós teríamos que conceber duas alternativas. Ou o nada teria sido capaz de gerar alguma coisa, de criar alguma coisa, e nesse caso Deus também. Portanto, Deus deixaria de ser causa, ele passaria a ser efeito, ele estaria sujeito a todas as transformações e faria parte do próprio universo material que nós concebemos. Uma segunda opção seria que um outro ser, que não o nada, que o nada é a não existência, teria criado Deus. Então, este ser que criou Deus, ele seria, por consequência, maior do que o próprio Deus. Então, a causa efetiva do universo, da realidade, seria Deus. Então, e disso nós poderíamos ir numa regressão infinita e chegarmos ao ser que não teria começo, que como nós já colocamos, é um conceito em filosofia, que é a realidade necessária. É uma realidade em que ela é dada por si mesma, sem qualquer mudança, sem qualquer transformação, não tendo uma origem em si. Então, a única realidade que nós concebemos que se aplica a isso, ou que se aplicaria a essa ideia, seria a de Deus. Então, esse conceito de que Deus é eterno, ele não teve um começo, né? Pois ele é a causa primária de tudo, e não teria um fim, né? Ele não tem um fim, porque ele é eterno. Então, exatamente como ele não teve começo, ele não está sujeito, conceitualmente falando, a partir da nossa capacidade de analisar pelo pensamento, algo que não teve começo, ele também não terá fim, já que ele não teve uma causa e não está sujeito a nenhuma transformação. Isso é um conceito muito importante. Mas, ok, além da questão filosófica, de nós compreendermos porque necessariamente Deus é eterno, qual seria a implicação disso para nós? Qual a importância desse conceito? Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem de número 74, chamada Pai Nosso, ele faz uma reflexão muito interessante sobre a oração dominical, aquela que os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor,
pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E então ele fez o que nós temos de registro, a chamada oração do Pai Nosso. E Emmanuel, de uma maneira muito especial, ele analisa essa oração só com a primeira expressão, a expressão inicial com que Jesus inicia a oração, dizendo Pai Nosso. Ele utiliza esse início de Jesus como ele começa a oração para dar-nos uma implicação muito importante e que se relaciona de forma direta ao que nós estamos vendo como atributo de Deus, por exemplo, de Deus ser eterno. Emmanuel, na sua mensagem, ele diz num determinado trecho que cada palavra dentro da oração dominical, ela tem a fulguração de sublime luz. Ela é uma verdadeira revelação. E aí ele pega então Pai Nosso para dizer o que Jesus está nos informando ou nos trazendo como um ponto de partida de uma reflexão profunda na relação nossa com Deus. Então ele diz assim: de início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que o nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Essa reflexão de Emmanuel me chama a atenção porque no dia a dia nós temos muitas vezes uma separação da compreensão da religião ou da nossa relação com Deus e a nossa vida diária. É predominante, na grande maioria, de que pensamos em Deus em momentos muito específicos e que são muito importantes para nós. Como, logicamente, um momento de agradecimento, quando estamos felizes, ou como nesse momento de Páscoa, que fazemos reflexões, ou em momentos importantes de sofrimento, quando necessitamos ajuda e sentimos a limitação dos recursos que temos, sejam recursos materiais ou de relacionamento, ou mesmo do que a ciência ou do que a matéria pode nos oferecer. Então, para aqueles que, de alguma maneira, creem ou aceitam essa realidade de que existe muito mais do que o universo material, do que a nossa experiência material, que por trás de toda a realidade existe um ser pensante, aí atuante, que chamamos Deus ou damos outros nomes. Então buscamos, logicamente, nos momentos que nos sentimos frágeis, ou muitos também buscamos a Deus para agradecer as coisas boas que nos acontecem. Emmanuel aqui, ele nos traz uma reflexão que amplia essa compreensão a respeito da presença de Deus ou da relevância da nossa relação com Ele no nosso dia a dia. Olha como ele inicia, né? Ele chama a atenção que, de início, o Mestre Divino lança os fundamentos da sua oração em Deus, porque ele inicia com o pronome Pai, né? Com a designação Pai, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Olha só, é completamente diferente a abordagem de Emmanuel. Ele não está falando de agradecimento, ele não está falando de necessidades. Ele coloca
que não apenas Deus, a sua reflexão, que não apenas Deus é o fundamento do universo. Quando nós pensamos em termos de causa, a causa primária de todas as coisas. Mas Ele é o fundamento de toda a realidade, né? Convidando-nos que todas as nossas tarefas. Então, quando Emmanuel fala de que Deus, né, deve ser, como é que ele diz aqui? Ele diz que Deus deve constituir para nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Tarefas aqui não é mais só no sentido religioso, não é apenas no sentido espiritual. Todas as nossas atividades, elas sejam espirituais, religiosas, ou sejam humanas, sejam materiais, sejam de sobrevivência, sejam das nossas atividades de lazer, todas as nossas atividades, todas as nossas tarefas, tudo aquilo que temos como compromisso de entregar, de realizar, e no âmbito da nossa experiência, deveríamos ter em Deus o princípio e a finalidade das nossas tarefas. Quer dizer, deveríamos nos inspirarmos em Deus, buscarmos a sua vontade, os seus desígnios, no cumprimento das nossas tarefas e temos por finalidade dela o próprio Deus, que significa, mesmo o que nós estamos realizando do ponto de vista material, ele tem uma dimensão espiritual, porque nós estamos contribuindo com a realidade, com o mundo, com a transformação do nosso planeta, da nossa sociedade, seja o que for, na expressão do que estamos contribuindo através da nossa atividade profissional, através das nossas relações sociais. Tudo isso, ele tem uma realidade, porque está dentro dessa realidade mais ampla, que é Deus como a causa primária, o fundamento de toda a realidade, mas também a inteligência suprema significa, porque quando falamos de inteligência, necessariamente estamos falando de intencionalidade. Existe um propósito para tudo aquilo que realizamos na nossa vida, mas não apenas no sentido pessoal. Qual o nosso propósito? Podemos nos perguntar. E aquilo que nos move, mas independentemente dos nossos propósitos pessoais, a existência, a realidade, tem um propósito fundamental, ela é intencional, ela não acontece, não existe e não termina, conclui ou se transforma sem propósito, e esse ser um propósito universal. Seu propósito universal porque Deus, sendo a causa de tudo, e Ele sendo um ser inteligente, tudo aquilo que Ele construiu e tudo aquilo que Ele elaborou, do qual nós somos usufrutuários. Nós temos as experiências, usufruímos, vivemos essa realidade na matéria e fora dela, dentro do contexto divino. Então, quando Emmanuel nos chama a atenção para que o doador, o supremo doador da vida, deve constituir o princípio e a finalidade das nossas tarefas, coordenarmos o nosso próprio interesse, o nosso próprio sentido existencial, a um sentido maior, a um sentido que está relacionado a esse ser, do qual ele sendo doador, e nós estamos aqui para usufruir da vida, da experiência que nós temos, ela não é com uma finalidade egoísta, é sim um motivo de plena realização, na medida que nós estamos engajados, integrados a um movimento universal que respeita os nossos interesses, respeita os interesses da vida ao nosso redor, do nosso planeta, das pessoas que estão conosco, dos espíritos, dessa realidade transcendente. E olha só, mais à frente, Emmanuel coloca
é necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Exatamente isso. Porque tudo pode fazer sentido dentro de uma realidade isolada. Quando pensamos apenas, por exemplo, na minha pessoa, nas minhas experiências, aquilo que eu estou vivendo. Porém, quando eu olho isso no conjunto da família, no conjunto da sociedade, do país onde eu vivo, do tempo no qual eu estou, né, da minha cultura, determinados comportamentos ou determinadas realizações, elas carecem de sentido. Como no conceito tradicional, que até onde vai a minha liberdade? Até onde começa o direito do outro. Quer dizer, nesse conjunto, nesse sistema completo, nós conseguimos uma plena realização, não somente do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da totalidade. E ele então conclui: o Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço. Olha só, não interessa, seja a nossa atividade dentro de casa, seja lavando, cuidando de um jardim, por mais simples ou banal que possamos ter, o Espírito do Pai deve presidir-nos o mais humilde esforço, quer dizer, o Espírito universal, quer dizer, a busca de nós vencermos, logicamente, as nossas particularidades em benefício de uma realidade maior, de um sentimento que seja bom para mim e seja bom para todos, né? Então ele diz, no esforço, humilde esforço, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. E ao final ele ainda conclui na mensagem, ele diz assim: sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa tarefa será muitas vezes simples repetição, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, porém invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Sensatez, não apenas amor. É isso que estamos buscando quando nós compreendemos, por exemplo, a nossa saúde num sentido mais integral, saúde emocional, saúde física, saúde psíquica, saúde espiritual, quando vamos vendo essas dimensões que são complementares, vamos encontrando mais saúde, mais felicidade, mais bem-estar, porque consideramos as nossas necessidades pessoais, físicas, familiares, sociais, de trabalho, de realização pessoal. Somos um todo complexo e que estamos aqui com uma intenção, um propósito, com o propósito de Deus para nós, ao mesmo tempo que preciso encontrar o meu propósito, aquilo que eu me realizo e eu me planifico, e a partir disso integrar com essa visão dentro da visão do próprio Deus, do próprio Criador. Então, na nossa tentativa hoje de reflexão, é trazer esse conceito de que Deus é eterno, quer dizer, ele não teve começo e não terá fim, portanto, nós estaremos, independentemente de cremos ou não, permanentemente na presença dele. Antes de nós, depois de nós, enquanto estamos aqui ou mais adiante, estamos permanentemente na presença de Deus e do seu plano para o universo, como para mim, como para uma formiga, para todos. Desse ponto de vista, não existe um ser privilegiado. O ser humano não é um ser privilegiado, mais amado por Deus. Compreendemos na visão dos Espíritos que Deus criou a todos os seres e todos fazemos parte da sua família, da sua criação, do seu plano. Então, essa é a nossa reflexão desse atributo, Deus é eterno. E seguimos aqui na próxima semana com o próximo vídeo, ainda dentro dos atributos de Deus e tentando trazer um pouco a
para mais próximo de nós, da nossa experiência, o que significam essas realidades ou esses atributos de Deus. Um grande abraço e uma excelente semana.